sentido que tinha gente que achava o máximo e tinha gente que achava ok. Eu pedi a palavra, quer que segure? Eu pedi a palavra e falei, gente, mas de verdade, né, pelo amor de Deus, não pelo fato de eu ser brasileiro, muito pelo contrário, mas tenho a sensação que se a gente for usar os mesmos critérios, há campanhas aqui que tem rating mais alto e que tem menos mérito. E aí rolou um desconforto, né? Porque toda vez que você tem que puxar a palavra para defender alguma coisa do seu país, as pessoas tendem a não prestar muita atenção, porque é óbvio, e isso acontece com todos os jurados, né? Pelo amor de Deus, não é só comigo. Mas como foi um júri que, para mim, foi um exercício de muita calma, você tem que ser muito resiliente, muito tolerante com as pessoas, muito educado e tal. Nessa hora eu fui um pouco agressivo, porque eu falei, gente, eu tenho a sensação, e o que eu fiz foi assim, de verdade, eu desafio boa parte de vocês a me dizer o que tem no case, porque vocês estão se fixando numa ideia que de fato tem um elemento muito simples, que é um elemento de lidar com analfabetos no Brasil, né? Que poderiam pela primeira vez, eles fizeram um device onde você falava e ele imprimia diretamente. E aí é muito bonito mesmo, é muito emocional o raciocínio de alguém que, não tem um primeiro texto seu na mão de alguém que não sabe escrever. E as pessoas se fixaram tanto no core da ideia que elas não perceberam que aquilo era a ponta do iceberg. Os caras tinham ação de ativação, os caras tinham um puta documentário, os caras fizeram um Instagram com todos os personagens filmados, os caras tinham um negócio de rede social. Pô, o negócio tinha uma extensão enorme, e uma extensão muito parecida com o nosso GP, que foi o Justino. Que assim, o Justino ganhou porque é um trabalho de brilhante execução, super emocional e que fazia o melhor uso de cada plataforma, entendeu? Ou seja, era o melhor uso de Facebook, era o melhor uso de Instagram, era o melhor uso de YouTube, era o melhor uso de um tema de campanha que poderia virar alguma coisa de televisão. E aí a hora que eu falei, gente, se o Justino é o que vocês estão falando, estado da arte, com todo respeito, esse trabalho da UMAP aqui precisa ser reassistido. E aí, a presidente do júri falou assim, vamos reassistir o case. E aí, quando você reassiste o case, e se tem toda a atenção do júri em volta de alguma coisa, é muito diferente, porque daí as pessoas todas ao mesmo tempo, simultaneamente, estão prestando atenção naquele case. Sim. Porque a história que você pode ter visto desse case pode ser a versão do case que, sei lá, está escrito em promo, que é uma cabine instalada na Central do Brasil. E ali, esse leão de ouro da UMAP é o leão de ouro integrated, que assim, o mérito é exatamente ter múltiplas ativações, que não são só um monte de coisa, mas todas as coisas que conversam entre si, tem motivos específicos e todas elas têm um detalhe super interativo e digital. Então é um trabalho que dá super orgulho para o Brasil. Assim, eu me orgulhava muito daquilo e eu me senti injustiçado como brasileiro. Outro fator que é importante é assim, é muito difícil sensibilizar um júri europeu e norte-americano que não é sensível à causa do analfabetismo. Então, os caras não acham que isso é uma causa... Sabe, a gente tem problema... que são 10 só. A gente tem problema de equidade de gênero, a gente tem problema de refugiado, a gente tem problema de racismo, a gente tem problemas maiores no mundo, problema de fome, de miséria. Aí chega alguém falando assim, nós temos um problema no Brasil que as pessoas não sabem ler e escrever. O cara não se sensibiliza. E aí também foi outra coisa que eu falei, gente, eu queria dizer, porque assim, é injusto também, que o parâmetro de julgamento de vocês seja em função da causa, porque talvez para vocês a causa não seja relevante, mas eu moro num país onde 20% da população é analfabeta funcional. As pessoas não conseguem pegar ônibus na rua se não tiver um número, porque as pessoas não sabem ler o que está escrito na porta do ônibus. Então assim, desculpa, não acho que é um trabalho, sabe, que é digno de ficar aqui numa discussão se é bronze ou se é shortlist. Aí pulou. Aí o que aconteceu? Nesse processo todo lá que eu fiz meu speech, eles assistiram o case, revotou. E quando a gente tem upgrade de leões, a gente tem sempre upgrade assim, o que é bronze pode virar prata, o que é prata pode virar ouro. Esse é um processo formal do festival. A gente faz um recap de todos os leões e esse foi o bronze que pulou para ouro. São essas coisas impressionantes, né? É um negócio que estava no shortlist poderia não dar leão. Foi um leão de bronze que por 2 décimos não seria leão de bronze. Foi um leão de bronze que, virou um leão de ouro. E foi um leão de ouro que a hora que você separa os melhores ouros, ele estava lá. Então, e isso por quê? Isso porque o processo de julgamento tem dessas coisas, entendeu? Repito, o processo não é injusto. Acho que o processo é no limite do que consegue ser o mais próximo do razoável, entendeu? Eu não vejo omissão do festival no sentido de não ter um critério mais correto, mas são essas coisas imprevisíveis que acontecem, entendeu? Mas eu fico feliz, porque eu acho que é muito justo, entendeu? Não seria correto. E era muito isso mesmo, porque eu acho que a grande história é, depois que as pessoas tiram case,
muito jurado veio para mim e falou assim, muito obrigado, porque... Depois que assistiram lá? Eu não tinha visto tudo, porque as pessoas assistem outro videocase. Campanhas famosas têm videocases publicados no YouTube, que não necessariamente contam a história inteira. Então você precisa olhar a inscrição nos mínimos detalhes, porque, sabe, é exatamente por isso que a gente é jurado e a gente não é qualquer um, meu. Porque a gente é capaz de fazer a distinção entre informação confidencial, entre informação mais específica, entre número, entre resultado, do que necessariamente fazer uma coisa que simplesmente é uma versão pasteurizada do que aquilo foi, entendeu? Então, fez muita diferença. Eu fiquei muito feliz e poderia... By the way, é um trabalho brasileiro, mas eu teria o maior prazer de fazer isso por qualquer trabalho do mundo, entendeu? Se esse trabalho estivesse nessa condição e ele fosse de Taiwan, eu faria a mesma coisa, porque eu acho um puta absurdo, cara. A gente está comparando coisas e você vê uma situação que aparentemente ela não é justa, entendeu? Teve um outro bronze brasileiro que foi puxado, não foi puxado por mim, mas foi puxado por um outro jurado. Ele foi revotado, que foi o case do Itaú, porque ele é aquele case que tem gente que ama e tem gente que odeia. E é por isso que ele acabou tendo um leão de bronze. Mas entre essas puxadas, um dos jurados puxou, pediu a revotação desse case do Itaú, mas ele, quando foi revotado, ele continuou com a mesma medalha. Ele não teve um upgrade, mas foi um case... Assim, é legal a história, né? Ela mencionou na coletiva para você ver como é um case que a gente lembra, né? Porque... Ele é um case que ilustra exatamente a discussão que a gente teve. O que é melhor, qual o melhor trabalho que se pode fazer com as ferramentas que a gente tem hoje versus estamos aqui para fazer um trabalho que não tem a ver com as ferramentas atuais e a gente precisa dar um passo além. E aí é um dilema super complicado, porque entre as ferramentas disponíveis existentes, ele é um incrível trabalho, entendeu? E aí é difícil, por exemplo. Aí você tem um jurado que mora num país onde o Facebook é bloqueado. Ele não entende o trabalho. Não vai entender. Ele não tem, ele não sabe. Num júri com muitos europeus que olham muito para a tecnologia, foi difícil discutir ideia com tecnologia? Olha, eu acho que não. Eu acho que assim, a gente tinha um júri muito maduro. Independente do background das pessoas, ainda que você tenha pessoas que de fato valorizam muito a tecnologia, eu não achei que o problema foi esse, entendeu? A sua pergunta é ótima, porque a maior vulnerabilidade do Brasil é que, em tese, a gente tem uma defasagem tecnológica e é muito difícil competir no high-end lá no final, entendeu? Mas eu não acho que a gente... Óbvio que a gente votou, sim, e há prêmios muito específicos para trabalhos que são o cúmulo da execução de tecnologia. Eu acho que é um papel do time de cyber votar isso, mas eu acho que cyber... Assim, o grande recado desse júri é falar que, assim... Cyber não é tecnologia. E eu acho que a gente teve um puta cuidado nesse sentido. Ou seja, não quer dizer que o suprassumo da tecnologia não deva ser valorizado e premiado. Isso sim foi discutido. Mas se a gente definir que isso aqui não é mais um Cyber Lions, é um Tech Lion, essa categoria vai acabar. E eu acho que as nossas discussões foram discussões muito serenas nesse sentido de que... Tem uma frase que não é minha, mas eu ouvi no júri, que eu acho que é o que melhor definiu o tom desse júri. Ou seja, esse é um júri de ciência com ficção. Esse não é um júri de ficção científica, o que é muito diferente. Então, assim, fazer ficção científica é muito fácil. É o que você falou, você tem tecnologia, você impressiona as pessoas, mas não se trata disso. Isso aqui é um festival de criatividade. Então, assim, se trata de usar a ciência, que no caso aqui é a tecnologia, com a melhor execução de ficção possível. Então, o exemplo do DALL-E era exatamente isso, ou seja, é óbvio que a gente queria premiar, é óbvio que a gente quis valorizar o melhor trabalho de realidade virtual do mundo. E o melhor trabalho de realidade virtual do mundo não tinha a ver com qual deles era o mais perfeito. Alguém teve uma ideia de fazer uma realidade virtual do que supostamente Salvador Dalí enxergava quando pintava seus quadros. Isso tem a ver com criatividade, isso não tem a ver com a sua capacidade de filmar. Isso foi unânime. Então, assim, tinha um negócio lá que era 10 vezes melhor em usabilidade, que era para você passear por Marte. Mas foda-se, quem quer passear em Marte? É só tecnologia, entendeu? Nossa, tinha uma sensação de gravidade, era lindo, era em HD. Mas e daí? Ou seja, talvez seja muito mais relevante para as pessoas terem uma experiência de realidade virtual no lugar que elas nunca irão. E Marte as pessoas vão, todo mundo já conhece Marte. Agora, imaginar como enxergava um pintor... Pensar como você... sabe, por realidade virtual... Você conseguiria explicar para a gente, então, quais áreas são o GP espanhol e o holandês? Beleza, vamos lá.
Exatamente. Ou seja, na divisão, um GP especificamente é para as ideias integradas mesmo. E é importante que esse GP exista, porque é para mostrar que cyber é um negócio que transcende. E isso inibe essas maluquices de tecnologia. Ou seja, isso aqui é parte de um todo. Se a gente não usar as coisas de cyber como alguma coisa que acrescenta em elementos, valorizando que existem sim outros meios de comunicação como outdoor, televisão, rádio, essas coisas precisam funcionar em harmonia e ativação, eu acho imprescindível que a gente tenha um GP aqui. Então Justino ganhou esse GP, foi aí que o trabalho da UMAP concorria, e ele era apto nessa história, é evidente, é só ver a categoria que ele foi Leão de Ouro. E o outro é o GP do que a gente chamava de tangible, a palavra é tangible. Então assim, é o que você fala assim, putz, isso aqui é a tangibilização da tecnologia, isso aqui é o suprassumo do trabalho que, dane-se se tem integração, dane-se se tem meio de comunicação, isso aqui é na essência um pensamento de quem tem formação digital. Ou seja, é um trabalho que não poderia ser feito, ele pode até ser premiado em outra categoria, mas o core do raciocínio que pautou a construção desse trabalho é essencialmente digital, né? Então, e aí o The Next Rembrandt é um projeto que, assim, sem tecnologia não existe, sem dados não existe, aí sim é um projeto de muita tecnologia. E eu também acho que a gente foi muito feliz porque a gente não elegeu também o melhor trabalho de tecnologia, a gente elegeu o melhor trabalho de tecnologia, e aí eu acho que ajuda muito, né? Porque se eu fiquei falando de ficção e ciência, esse aqui é Science and Arts na veia, ou seja, alguém usou um trabalho que é nerd, código, pentelho, foram dois anos de trabalho os caras fizeram, mas no fundo os caras queriam uma pintura, era um quadro que botou uma moldura, a coisa mais antiga do mundo, um quadro com moldura do aniversário da morte de um pintor de 100 anos. Então assim, é muito legal, imagina, eu acho que não foi a tecnologia pela tecnologia, foi a tecnologia associada a um negócio que não tem nada a ver com tecnologia, é por isso que ele é tão legal, entendeu?